vocês? Aqui quem está falando, lembra-se, é Tia Su. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, crianças, né? Todos os seus familiares, toda a nossa comunidade da Nossa Senhora da Esperança. E eu venho com muita alegria novamente estar nesse espaço e espero de coração, né, poder passar o recado de Jesus. Mas, como sempre, Tia Su não veio sozinha não. Eu trouxe comigo a mãezinha, né, nesse mês tão especial. Eu trouxe comigo a palavra, né, companheira. Eu trouxe comigo Jesus, crucificado, a vida, a luz, né? Então vamos começar o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade. Tia Su vai cantar e vocês vão fazer o gesto do cristão aí, combinado? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Estamos aqui. E Tia Su queria começar lembrando um pouquinho do que eu falei no meu último encontro com vocês. Vocês lembram sobre a obediência? E eu queria destacar que eu falei muito com vocês sobre o quarto mandamento. Se recorda? Honrar pai e mãe. E que esse mandamento poderia ser chamado de mandamento da família, porque temos o lado dos filhos, da obediência dos filhos. Até quando devo obedecer meus pais? Pela vida toda, né? E nesse momento eu também combinei com vocês. Nesse momento vocês estão sendo cuidados e quando papai e mamãe for velhinhos, se precisar de vocês, vocês cuidarem. E o lado dos pais, o Criador, Deus Criador, Ele transfere pelos pais, né, o dom da vida para gerar vocês. E Ele transfere também a autoridade para cuidar de vocês. E transfere também conhecimento para os pais fazerem vocês conhecerem a Deus. É a nossa igreja doméstica. Lembram-se? Quando vocês se reúnem em casa em torno da palavra para assistir uma missa, a igreja doméstica florescendo, né? Então, isso que eu falei um pouco com vocês no último encontro. Esse encontro de hoje eu vou falar também sobre uma palavra que, olha, ela é próxima da obediência, né? Mas antes de falar sobre essa palavra, eu vou contar uma historinha. Vocês gostam de histórias? Espero que sim. Eu vou usar nessa história como personagens os passarinhos. Eu vou usar o bem-te-vi, né? O bem-te-vi que tem aquele peito amarelo, estufado, passarinho imponente ele, não? Eu vou usar o pardalzinho, esse cinzinha que é rapidinho, num instantinho, ele para num lugarzinho, depois vai para o outro. E vou usar o beija-flor. Então, essa história se chama As Três Peneiras. O pardalzinho, ele estava todo atiçado, como sempre, né? E quando ele encontra ali o bem-te-vi, que tinha pousado numa árvore, ele se aproxima dele, né? Todo agitado, e fala assim para o bem-te-vi: Bem-te-vi, você sabe da última do beija-flor? O bem-te-vi dá uma olhada né, ali pro pardalzinho e fala assim para ele: ó, não me diga nada ainda. Primeiro eu quero ver se o que você tem para me dizer vai passar pelas três peneiras. Aí ele falou assim: três peneiras? Mas como é que é isso? Vamos lá. A primeira peneira. O que você tem para me contar é uma coisa boa?
pensou um pouquinho e falou assim, é boa, boa, não é. Então a primeira peneira, ó, não deu. Aí o bem-te-vi falou assim, na segunda peneira, o que você tem para me contar é algo verdadeiro? O Padalzinho pensou, olha, eu não tenho certeza. Então, ó a segunda peneira, também não deu. E o bem-te-vi disse, e a terceira peneira, o que você tem para me contar do beija-flor é uma coisa útil? Vai poder ser usada para algo de importante? Aí o Pardalzinho falou assim, não vai dar para ser usado assim como algo importante não. Então a terceira peneira também, ó. Então sabe o que o beija-flor, o bem-te-vi fez? Então eu falei assim, eu não quero saber o que você tem para me dizer. Não passou por nenhuma das três peneiras. Eu vou voar. E voou embora. E o Padalzinho ficou lá triste, pensativo em tudo que ele tinha aprendido com o bem-te-vi. E por que Tia Su contou essa história para vocês? Porque essa história ela tem como moral a questão do que? Da fofoca, não é? Às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa de alguém, já quer, né? Fica ali ansioso para passar para outra pessoa, nem sabe se é uma coisa verdadeira. Normalmente não é algo bom, né? Não é algo bom, normalmente é algo ruim de alguém. Então a fofoca é uma coisa muito, muito chata, que a gente tem que aprender a não fazer. E por que Tia Su está falando sobre isso? Porque para chegar na palavrinha que a gente vai trabalhar hoje com vocês. A fofoca, ela é um desrespeito a alguém. Um desrespeito. E como Tia Su gosta muito de falar, começar pelo contrário, o contrário de desrespeito é respeito. É isto que Tia Su vai falar com vocês hoje, sobre o respeito. O respeito que é respeitar alguém, né? Você dar valor àquela pessoa, dignidade, àquela pessoa, aquele ser, não é mesmo? Então é isso que a gente vai conversar hoje. E o respeito é também uma consequência do amor, né? Quando a gente ama, a gente respeita. E também o respeito, ele tem várias faces, muitas e muitas faces. A face da família, que até tem a ver com a questão da obediência, que os filhos têm que respeitar os pais, mas os pais também têm que respeitar os filhos. E essa ponte que se faz entre pai e filho, os pais e os filhos, que se chama diálogo, a conversa, né? Por isso que é muito importante ter sempre esse canal aberto. Às vezes o filho quer contar alguma coisa para o pai, às vezes não consegue, né? Tempo e tudo mais. Agora a gente está com um pouco mais de tempo, mas antes era aquela vida corrida, não conseguiam se sentar. Então o diálogo é muito importante nisso. Manter sempre viva essa chama do diálogo entre os pais e os filhos. Temos outras faces também do respeito. O respeito ao meio ambiente, por exemplo. E para falar um pouquinho do respeito ao meio ambiente e também de que nós estamos dentro da natureza, porque às vezes a gente acha assim, o ser humano está à parte e o restante é a natureza. Mas não, nós estamos inseridos na natureza. E quem fala isso? A própria palavra. Então vamos lá. A Bíblia, a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Então, na palavra, a gente vai ver que nós estamos dentro da natureza. Sabe onde a gente vai? No primeiro livro, que eu já falei para vocês qual é, né? Principalmente para os que estão começando agora. Primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, que está lá
Antigo Testamento. Então, se eu vou aqui no primeiro capítulo, depois que Deus criou toda a natureza, criou os seres humanos, olha o que ele disse aqui. Eis que vos dou aos seres humanos toda a terra, todas as plantas que dão semente, todas as árvores que produzem o seu fruto, com sua semente para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os animais que se movem pelo chão, lhes dou todos os vegetais para alimento. E Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. E como era bom! Então o Senhor nos entrega a natureza para nós cuidarmos dela. Então como a gente deve tratar o meio ambiente? Com muito respeito. A questão do lixo, né? A gente separar os lixos também, não jogar em qualquer lugar. A gente preservar a água. É tão gostoso tomar aquele banho demorado, né? Mas pensa um pouquinho também. Né? Não ficar pisando na grama. Então tem diversas formas da gente cuidar do nosso meio ambiente. Que nós estamos inseridos na natureza. Uma outra forma também de respeito, que está dentro desse período da pandemia, né, que a gente está passando, é quando, se precisarmos sairmos de casa, o que a gente deve usar? A máscara. É um respeito? Sim. É um respeito. É um respeito ao próximo. Você está se protegendo e está protegendo a ele também. Então, é um respeito. E um outro respeito importante que eu queria falar com vocês é a questão do respeito às diferenças e ao diferente. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente às vezes posta nas redes sociais, porque tem pessoas que saem um pouquinho do limite, né, que demonstram uma agressividade muito grande. E a gente tem que ser seres de paz em qualquer lugar que a gente estiver, até nas redes sociais, até no meio digital. A gente não pode chegar falando qualquer coisa, agredindo as pessoas. É um desafio a gente respeitar aquele que tem opinião diferente. Mas é importante porque se todo mundo falar a mesma língua, a gente não sai do lugar. Então a questão da diferença, até da opinião diferente, é para nós evoluirmos, certo? E quanto a essa questão do diferente, eu queria enfocar um pouco em Jesus. Porque Jesus acolheu tantos e tantos diferentes para a sociedade, que na época de Jesus era uma sociedade muito preconceituosa também. Nós vivemos hoje uma sociedade preconceituosa, mas no tempo de Jesus também. Então, vou dar alguns exemplos para vocês desse acolhimento de Jesus. Até esse primeiro exemplo, Tia Teca comentou num dos seus vídeos, que foi quando Jesus acolheu as crianças. Vocês lembram que as crianças estavam se aproximando de Jesus e os apóstolos assim, não, vocês não podem se aproximar de Jesus. Por quê? Porque na sociedade daquele tempo, as crianças não tinham voz nem vez. Elas não podiam ficar falando, tinha muitos lugares que elas não podiam entrar. Então, o que Jesus fala? Traga as crianças para mim. Ele abençoa as crianças. E ainda, qual a frase que ele fala? Se queremos entrar no reino dos céus, teremos que ser como crianças, no coração puro. Ele valoriza. Então, as crianças. Um outro exemplo, né, de acolhimento ao diferente, lembra? Esse aqui foi um vídeo de tia Marlene, que ela pediu para vocês lerem o Evangelho da Samaritana, o encontro de Jesus com a Samaritana. Jesus, nesse caso, ele ultrapassa 2 obstáculos da época. O primeiro, o contato com a mulher, né? E isso tinha muito preconceito do contato com a mulher, porque a mulher também, como a criança, era deixada de lado. E um outro obstáculo
ela era samaritana. Os samaritanos e os judeus, não se davam. Mais um obstáculo que Jesus passa, não é? Ele passa também nesse encontro com a samaritana. Outro também a questão das viúvas. As viúvas também eram deixadas de lado nessa sociedade. Em vários momentos, Jesus acolhe também as viúvas, os enfermos. Nos enfermos, eu vou falar um pouquinho mais dos leprosos. Os leprosos, eles tinham um lugar, eles tinham que ficar distantes, não podiam se aproximar das pessoas. Não podiam se aproximar e muito menos tocar em alguém. Sabe o que Jesus faz num encontro com o leproso? Além de se aproximar, ele toca. E ao tocar esse leproso, ele resgata esse leproso. Porque além de curá-lo da sua doença, da sua enfermidade, ele traz essa pessoa que estava lá, isolada, marginalizada, ele traz novamente para a vida com as pessoas. Novamente Jesus agindo. Olha quantas e quantas pessoas Jesus acolhendo, trazendo para a vida novamente. Porque às vezes não é só a questão, como o leproso, não é questão de cura, mas trazê-lo novamente para a vida com as pessoas, para o cotidiano, né? Que essas pessoas estavam todas lá isoladas, não é? E eu vou dar um outro exemplo, um último exemplo, que é até Jesus. Olha, eu trouxe Jesus aqui crucificado. Até Jesus, quando estava nesse momento na cruz, ele acolheu diferente. Por que ele acolheu diferente? Porque ele estava ali entre dois ladrões, lembram-se? E eu vou aqui na palavra para mostrar isso para vocês. Eu vou aqui em Lucas 23. Jesus estava lá, entre os dois ladrões, né? Um deles fala assim: para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele, Jesus, não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Sabe o que Jesus disse para ele? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha que acolhimento. Mesmo nesse momento de tanta dor, Jesus acolhe o diferente. Quantos exemplos lindos que Jesus nos deu, né? Só desses que eu falei para vocês. Então a gente vai seguir uma receita que o Padre Zezinho colocou na letra dessa música. Vamos lá seguir essa receita? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E para finalizar, hoje Catequizando, o Breno vem rezar uma Ave Maria e nós vamos acompanhá-lo em homenagem à festa da Nossa Senhora da Esperança. Nossa Senhora, rogai por nós, todas as famílias, toda a comunidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.